Boa noite, gente. Agora vai, em nome de Jesus. Só aguardando o pessoal entrar. E aí, vou chamar o nosso convidado. Boa noite, Ingrid, maravilhosa. Está arrasando aí nos seus atendimentos. Precisou de fisioterapeuta? Já segue Ingrid, que ela é maravilhosa. Já vamos receber o nosso convidado. Muito boa noite. É Boa todo, noite. é toda uma produção, né? Chiquérrimo, viu? Eu, é? Você tá cada vez mais chique, viu? Cara da riqueza. Tu acha, mulher? Eu Acho tô no mesmo canto de sempre, não mudei nada, não. Meu tá violão maravilhoso ali atrás, ó, que minha amiga Bruna Carlos me deu. Tudo pra certo. glória de Deus. Tá sendo mais bem utilizado, né, amigo? Pode ter certeza. Muito bem utilizado, viu? Muito bem utilizado mesmo. Obrigado. Pois boa noite, amigo. Glória a Deus, você é o nosso convidado especial hoje com o tema de relacionamento. E eu tava ansiosa, viu, por essa live. Eu também, viu? Eu sou doido por relacionamento. Eu gosto que só de falar de relacionamento. Tomara que tu me faça umas perguntas bem difíceis para eu ver se eu ainda me lembro de alguma coisa. Pois eu já anotei tudo aqui, viu? Eu disse, eita, assim, primeiramente eu quero saber se você tá disposto a responder, meu filho, porque você não dê abertura não, que eu pergunto tudo. Eu tô. Pode perguntar aí que o que eu não souber eu peço para estudar amanhã. Pois é. É bom que é um motivo para fazer outra live. Não, eu já estava aqui nascendo vários tópicos já de outras lives e tudo. Assim, menino, já pensei na próxima live, já convida sua esposa, se ela nos der a honra de poder estar presente também. Já é outro tópico. Ah, não falta não, tema de live não, viu? Pode marcar, vou falar com a Denise. Só para a Denise participar depois do dia 19, porque está no espetáculo de Natal da igreja, está trabalhando muito, muito, aquela coisa toda, mas no dia 19 aí dá aquela aliviada, um tempinho para respirar, aí agora só no próximo ano. Mas ela vem na hora, vai ser uma honra para mim. Em nome de Ela, Jesus. ela sabe muito mais coisa que eu, Bruno. Eu vou agitar uma live dela só contigo, para tu ver como é outra cabeça. Mulher mais inteligente, né? Você tá dizendo? Glória a Deus. Mas ela é uma mulher incrível, né? É verdade, eu também acho. Sou suspeito para falar. É. Amém, amigo. Glória a Deus. Queria te agradecer pela honra de você estar aqui mais uma vez. Eu acho que meu vídeo tá meio lento, não sei. Às vezes pode ficar lento por causa da internet. Não sei se minha internet tá normal aí pra você. Normalíssimo. Com Pois esse pronto. sotaque aí, potiguar. Potiguar. Glória a Deus. Eu já tinha aberto a live antes. Aí eu disse, cadê meu convidado? Mas vai dar certo. Ó, a Carol tá dizendo que tá normal. A Carol, a Ingrid, né? Às vezes eu fico com crise existencial. Queria pedir desculpa, Bruna, a você. Eu tava dando treinamento e eu me programei para chegar na hora. E foi Eu sei. tudo redondinho do jeito que eu programei. A Eveline também está confirmando que tá ok. Só que quando eu tava vindo para casa, eu não achei a chave do carro. Aí, Imprevistos acontecem, né? meu Deus, até no lixo eu pensei que eu tinha jogado a chave do carro, tu acredita? Aí fui procurar no lixo, fui procurar no auditório, fui procurar na minha bolsa. Aí a chave do carro estava no bolso da Denise, que eu Uhum. tinha deixado em cima da mesa e a Denise guardou e não tinha percebido. Enfim, desculpa pela demora. Estamos aqui. A Amigo, Rocha. você é a pessoa mais pontual que eu conheço na vida. Inclusive, aprendi sobre pontualidade com você. Valorizo. Gosto de valorizar mesmo. Inclusive, ó, tem até um negócio, depois eu vou falar, mas eu vou entrar logo no assunto, porque eu acho que você ia ficar bem orgulhoso de mim, viu? Porque eu tô acordando às 4h57 da manhã todos os dias. Pra glória de Deus. Sério. Muito E eu, bom. eu não consegui entender, né? Na época do Intensive, eu não consegui compreender essa questão dos horários. Você falava, ensinou sobre isso, né? E hoje é uma honra ter você aqui outra vez, né? Outra vez. Você já participou de uma live. Porque, amigo, de fato,
eu tenho orgulho de falar, eu sempre digo, ele foi o meu mentor, um tempo, me ensinou, me aconselhou, por isso que hoje eu tenho crescido muito e eu lembro de algo, Rony, já assim, eu lembro de algo específico que você sempre falava, Bruna, quando você está procurando algo, né, você naturalmente você vai achar. Se você for no centro, você usou essa frase, eu lembro exatamente. Se você for no centro procurando um sapateiro, você vai encontrar vários. Mas se você não estiver encontrando, né? Então, assim, quando a gente está procurando algo, naturalmente, a gente vai ver e achar que é aquilo que você está procurando. Mas a gente não deve focar, né, em alguém. Já começando aqui. E eu queria pedir para que você falasse assim sobre o seu relacionamento. Eu queria que você, na verdade, tocasse num tema bem importante, que é a codependência emocional. E eu queria saber se você, em algum momento da sua vida, já foi uma pessoa codependente emocional. Olha, eu beirei a codependência. Sem saber disso, eu beirei a codependência. Claro que eu fiquei sabendo anos depois, certo? Porque na época eu não entendia disso, eu pensava que era uma paixão, sabe? Eu não entendia o nível de problema que isso ia gerar na minha vida. Mas felizmente, Bruno, como nós cremos nisso, foi o próprio Deus que me tirou dessa situação com um salmo. Um salmo apareceu na minha vida. E eu vou te explicar o nível de codependência. Eu namorei com uma menina que ela era do interior. E ela veio morar na capital e é natural que, né, eu desse um suporte a ela. Não tem nada demais. Ela não tem a menor responsabilidade sobre isso, inclusive. E aí eu fiz o papel do, sei lá, do pai, do provedor, em vez de fazer o papel do namorado. E isso, o tempo foi passando, uma menina incrível, de fato. Veja que o erro foi meu. Só que chegou uma época que o namoro desgastou, que a gente não via mais sentido nesse namoro. E aí decidimos acabar. Nós chegamos até a acabar algumas vezes. Só que eu percebi, e aí é onde entra o nível de dependência. Acabava, mas eu ficava extremamente preocupado. Como se a responsabilidade pela vida dela fosse minha. Por conta daquilo que eu tinha criado. E aí eu ficava por perto. E aí eu ficava querendo saber notícias. Só que, como eu te disse, eu não entendia, eu não sabia que eu estava entrando numa codependência emocional, né? Nesse quesito, falando sobre responsabilidade. E aí, depois de, desculpa, depois de acabar e voltar algumas vezes, eu tinha muita preocupação, vou falar isso porque eu acho importante. Eu tinha muita preocupação de um namoro acabar efetivamente e ela tirar a própria vida. Ou seja, eu acho que não era nem codependência, eu estou parando para pensar nisso agora. Eu acho que era mesmo era dependência, porque ela não era dependente, ela não era dependente. Eu que criei essa dependência nessa situação. E aí o interessante foi que uma vez eu estava lendo a Bíblia e eu li o Salmo 24, acho que é o Salmo 24. Do Senhor é a terra, Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, tudo que nela há, tudo que nela existe. Quando eu li aquela palavra do Senhor é a terra e tudo que nela há, eu parei e pensei, ela não precisa de mim, ela não precisa de mim, eu não preciso dela, nós precisamos de Deus. Naquele dia, naquele namoro, eu entendi que ninguém depende de mim e que eu também não dependo de ninguém. A minha maior, fala Black Barber Boy, meu barbeiro, a minha maior dependência era de Deus. E que, enfim, se ela quisesse tirar sua própria vida, eu não ia poder fazer nada. O que eu não podia fazer era ficar escravo de um relacionamento que já não prosperava, que já não tinha mais futuro,
que tirava mais a alegria do que dava alegria. Então, foi espiritual, pode ter certeza, não precisei de nenhum tratamento, de nenhum problema sério. Quando eu li aquele salmo, do Senhor é a terra, tudo que nela há e tudo que nela existe, eu entendi uma coisa: Deus cuida de mim, Deus cuida dela. E eu não sou dependente de ninguém, ela também não é dependente de mim. O Renan está dizendo aí, o Renan Alisson está até confirmando que passou por uma experiência muito difícil lidar com essa situação. Espero que você tenha se livrado, viu, meu irmão? Foi isso, Bruna. Aí você perguntou assim, Rondinelli, como é o seu relacionamento? O meu relacionamento atual, meu casamento. Meu relacionamento é com uma mulher que nunca dependeu de ninguém, que sempre dependeu de Deus. E isso foi o que mais chamou minha atenção na Denise. Ela nunca se engraçou com os galanteios de fulano A, fulano B, fulano C, ele tendo isso, ele tendo aquilo. Você está entendendo? A Denise sempre dependeu de Deus, sempre. Eu te digo seguramente, hoje nós somos casados, nós temos um casamento bom, um casamento que amadurece cada vez mais, não passa pela nossa cabeça jamais se separar, jamais, mas eu vou te dizer uma coisa, se eu e a Denise nos separássemos, ela não depende de mim para viver. A Uau. Denise depende de Deus. Eu acho fenomenal isso e eu digo para você, Bruna, né? Eu tenho liberdade para dizer isso e digo para quem está aqui. Você depende de Deus. A Renata Nogueira, Renata é minha amiga. Ela é amiga. A Renata é minha amiga com letra maiúscula. Ela conheceu o Rondinelli antes e o Rondinelli depois. Então ela sabe o quanto essa independência da Denise modificou a minha vida e colocou a minha cabeça no lugar. Então quem sabe fica, sabe, Bruna, a reflexão. Quanto mais você depende de Deus, você mulher, quanto mais você depende de Deus, talvez mais o rapaz veja que tem sentido em ficar com você. Porque o seu coração está no lugar certo. Obrigado, Rominho, pela validação. Muito bom ter você perto, viu, Rominho? Amém, glória a Deus. É aquela coisa, né? Buscai primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes eu sabia desse versículo, só que era como se eu só soubesse dele. Às vezes eu me deparo muito com essa situação de conhecer um versículo, lembrar sempre dele, mas de muito tempo depois eu realmente destravar, sabe, assim, na mente e ver que é como se ele não entrasse e depois ele faz total diferença. Buscai primeiro o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E é muito difícil, Ronde. Depois a gente vai marcar a live com Denise, acho que vai ser incrível. Mas assim, ela me entenderia com certeza, mas é muito mais complicado, é muito mais difícil, porque a sociedade ela impõe que uma mulher ela só vai ser feliz se ela casar. Já tem essa coisa sobre as mulheres, pelo menos eu sinto isso. Até mesmo quando eu acabei o meu noivado, a minha mãe sempre falava: você tá sofrendo porque você acabou, né? Inclusive porque era um relacionamento que aparentemente era bom, que era sim com uma pessoa boa, ele era um homem incrível, então abdicar daquilo era como se colocasse em risco toda a minha vida, como se eu de fato dependesse de um homem para só assim dar certo. Então eu tive que ralar muito, e nessa construção de entender que por que não eu? Inclusive, eu estava um dia com uma amiga minha e ela estava comentando que andou num carrão, numa Mercedes, uma amiga dela. E aí ela falou, amiga, como é que mexe nisso aqui? Porque o meu marido vai ter um. Aí ela estava me contando isso e aí eu disse, amiga, perdão, licença. E por que não você? Por que você não pode ter um? Sabe, assim, eu desconstruí tudo isso em mim. Por que não eu? A mulher empresária, por que não eu, a bem-sucedida? Por que eu tenho que casar primeiro para poder só assim ser bem-sucedida? Então, eu desconstruí isso na minha cabeça, na minha caminhada, de eu ser a empresária, de eu ser a bem-sucedida. E, amigo, de fato, eu digo de todo o coração, eu não sou perfeita. Eu não tô aqui falando com você e não tô falando um tema que eu domino, pelo contrário, foi a área que eu mais caí. Mas eu tenho vivido uma plenitude de vida, sim,
em Deus e comigo mesma, sobre amor próprio e sobre tudo, assim, sabe? Eu tenho colocado ele em primeiro lugar e eu em primeiro lugar, que é aquele amar o próximo como a si mesmo, que tem sido, assim, uma vida, assim, realmente abundante. É uma plenitude que eu tenho buscado e tenho vivido, que eu fico, assim, chocada. Como é maravilhoso estar na nossa própria presença. Como é maravilhoso, assim, não, sabe o que eu tava pensando? É uma responsabilidade gigantesca que eu tinha de colocar a minha vida na mão de meus relacionamentos que eu passei. Eu entregava a minha vida na mão de alguém. Eu dizia assim, pronto, agora se der certo eu vou ser feliz. Se não der, e geralmente eu só me frustrava. Pois é, aí fica a experiência da vida, né? Eu tô vendo aqui, Bruna, não sei se você está acompanhando, acho que não, porque você estava falando, Hum? mas a Ana Matias, ela tá passando por uma situação difícil aí, tá? Foi traída, mas não consegue parar de pedir a Deus para que esse rapaz volte para a vida dela. Quero te dizer uma coisa. Bruna, tu tá me vendo? Natália, Tô. desculpe. Desculpe, doutora Natália Matias. Perdão, desculpe, eu li junto. Desculpa, viu, Nath? Caramba, é porque eu tô aqui do outro lado. Parece simples dizer isso. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se você chegou aqui por acaso, se você conhece a Bruna, se você me conhece. Depois a gente pode se prolongar nesse assunto. Até a própria Bruna pode te ajudar com isso mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Natália. Você tem muito valor para isso. Você tem muito valor para isso, Natália. Um camarada nasceu, cresceu e morreu por sua causa. Para você ficar indo atrás de um cara que te traiu. Eu não posso falar do seu relacionamento. O rapaz, ele deve ter tido os motivos dele, a ocasião fez o ladrão, um desvio temporário de caráter. Não vamos falar mal do rapaz, eu não posso fazer isso. Mas seu coração está no lugar errado, amiga. Você está dizendo que ora, você faz jejum. Para quê? Para ele voltar? Faz isso não, Nath. Coloca teu coração em Deus. O Senhor é suficiente para ti. O Senhor, ele é suficiente. Busca o Senhor. Tem uma coisa que nós erramos muito, Natália, é buscar o Senhor quando a gente quer as coisas. A Bruna falou, eu falei no começo, e a Bruna testou. A gente tem que buscar o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Se esse camarada voltar para você, é porque Deus quis, é porque você se posicionou, é porque você foi viver a sua vida, porque você foi cuidar do seu trabalho, da sua espiritualidade, você se aproximou do seu Deus, você foi cuidar da sua saúde. E esse camarada, ele vai colocar a cabeça no lugar e ele vai voltar para você em Deus. E outra coisa, é preciso que muito custe aquilo que muito vale. Então, se ele voltar, não abra mão de quem você é em Deus. A Eveline colocou aí, tudo que Deus estabelece, ele sustenta. Tudo que Deus estabelece, ele sustenta. Esse camarada, nesse momento, não é para você. Larga esse osso, larga esse Isaac. Enquanto o seu foco for esse rapaz, a sua vida vai se atrasar. Você vai viver uma paralisia. E o que é pior, já está vivendo, porque está se maldizendo e está reclamando aí. Não faça isso. Nenhum homem, nenhuma mulher merece o seu choro, merece a sua lágrima. Derrame as suas lágrimas aos pés do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. E o desejo do teu coração tem que coincidir com o desejo dele. Desculpa, viu, Bruna? Desculpa, mas Não, eu senti vontade de dizer isso para essa moça. E é tem pra... mais, se ficar por aqui, eu digo mais. Eita glória, meu Deus, recebe, minha amiga. Eu tinha outra pergunta para te fazer, Rondi. Eu acho que isso faz sentido para mim, mas eu não sei o que é que você deve saber com relação a isso. Você acha que a ausência do pai, né, no caso das mulheres, não sei até que ponto isso pode influenciar também na masculina, né, de pai para filho.
Mas a ausência do pai na vida da mulher, né? No meu caso, né? A ausência do meu pai me trouxe uma lacuna, né? Que aí era essa dependência que eu depositava sempre nos relacionamentos e meio que até mesmo no meu noivado eu via como uma figura paterna e muitas vezes agia até como uma filha mimada, né? Inclusive, glória a Deus, assim, porque Deus permite tudo, eu acho que ele vai direto pro céu, porque foi um relacionamento incrível que me fez crescer muito. Eu sou muito feliz hoje por ele estar muito bem, muito feliz, de verdade. Então, assim, você acha que essa ausência do pai, ela influencia né, nos relacionamentos frustrados? Inclusive, até mesmo, não sei se é o caso da Nath, né? Se ela teve um pai presente, se não teve, porque eu já vi que isso tem uma ligação muito forte. Você sabe algo sobre isso? O que é que você tem a dizer com relação? Influencia, e influencia de dupla forma. Como assim? Primeiro, influencia porque, de fato, a ausência de uma figura masculina, ela faz com que a pessoa perca a referência. O que os pais são? Os pais são referência. Então, como essa pessoa não teve a referência, é plenamente possível que ela procure em um namorado o pai. E muitas vezes trazendo fortemente esse elo de porque é meu pai, ele tem que ficar perto. Essa é a primeira influência. Influencia sim, a ausência do pai influencia. Agora, também, Bruna, tem uma coisa que é a histeria coletiva. De tanto as pessoas falarem isso, vamos lá, você com certeza pode encontrar uma mulher que não teve a presença do pai e que é muito bem resolvida. Sim, Pode existir essa mulher. Ou seja, a ausência do pai não fez diferença. Por quê? Porque não foi uma histeria coletiva. Muitas mulheres, elas podem criar esse problema a partir das pessoas tanto falarem. Ah, é porque não teve o pai. Ah, é porque cresceu sem pai. Então isso vai gerando na pessoa essa crença coletiva de que ah, é porque eu não tive o meu pai, eu posso compensar isso ou eu devo compensar isso. E alguém, tu tá entendendo as duas nuances? Da mesma forma que às vezes a presença do pai em vez de ser satisfatória, ela pode ser prejudicial. Porque o pai é presente, mas ele trata a mãe de uma forma. Então ela se acostumou com aquele modelo de criação e fatalmente ela tem aí 96% de probabilidade de repetir o padrão da mãe. Então ela vai entender que o modelo de homem é aquele modelo lá que viveu com a mãe dela. Existe sim muito essa possibilidade de, de ausência do pai reverberar nisso. Eu sou pai de menina, certo? Eu tenho muito cuidado com a criação da minha filha e como eu trato com a minha esposa, porque ela vai ver isso e no final das contas ela pode decidir se ela vai querer alguém como eu ou se ela vai odiar alguém como eu, mas com muito cuidado, porque ela também não pode querer um pai, assim como muitos homens, eu acho que a maioria dos homens, inclusive eu me incluo, não querem uma esposa, querem uma mãe que dê a continuidade com ele daquilo que mamãe fazia em casa. Ou seja, tem uma referência de mãe e vai projetar a mãe na esposa. Aí o resto é história. muito bom. Eu nunca tinha pensado nessa outra perspectiva, assim, de visão. Até o homem, né, querer dar continuidade, verdade. Muito bom. Muito bom. É, eu queria saber agora sobre casamento. Como é que foi o seu processo Deixa eu até só, você... deixa eu só, me dá licença, deixa eu só fazer uma observação aqui. A Pode... Natália colocou aí, ó. Ela disse que repete o padrão da mãe, certo? E ela disse o seguinte, deixa eu achar aqui.
eu ouvia muito meu pai falar, sumiu o comentário aqui para mim. Vê se tu acha Eu, aí, Bruno. eu ouvia muito meu pai falar que se ele deixasse minha mãe, ela iria ficar sozinha. Pronto. Tu percebe que tem uma dependência na vida da Natália aí? Porque ela ouvia, ela falou, antes ela falou, meu pai era presente, certo? Mas é o seguinte, Nath, longe de mim falar do seu pai, viu, querida? Tô pegando só a informação que você deu. Certamente seu pai tem os seus inúmeros pontos positivos, assim como eu, assim como você. Mas olha o gap, olha o gatilho. O pai falava que ia deixar a mãe sozinha. É bom para um filho ouvir isso? Aí como é que o filho cresce? Com medo de ficar sozinho. Entendeu? Bora. Pergunta aí sobre meu casamento. O pessoal tá participando muito aí, muito bom. A Ingrid, a Renata, a Emily. Emily, vamos fazer uma live comigo, hein, Emily? Prepara teu coração. Bora, Bruna E, Carlos. amém. Agora eu que quero falar para ela também, que provavelmente essa dependência dela, né, seja relacionada a esse medo, com certeza. Só que ela não deve se submeter ao medo de ficar só e aí colocar o que eu até falei aqui, uma responsabilidade gigantesca, ela entregar a vida dela a essa pessoa, né? A vida da gente a gente entregar ao Senhor, buscar em primeiro o reino. E até porque, amiga, mesmo que você seja uma pessoa bem-sucedida, mesmo que seja um homem incrível, mesmo que ele lhe trate como uma princesa, mesmo que você tenha tudo, vai ficar faltando o principal, que é Jesus, que é Deus no centro, porque ele tem que estar no centro para que todas as outras coisas fluam, eles têm que estar no lugar, até porque ele que criou o casamento, ele que constituiu a família, então como é que você vai ser feliz se você depositar sua felicidade nisso? Então, eu acho, amigo, que ela precisa de um alinhamento de verdade, assim, construir a identidade dela, saber quem ela é em Deus e depois ela pensar em relacionamento, como você já até falou, né? Então é isso, amiga. Fato. Tenho dito. Natália, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então voltamos à pergunta. Como foi o seu processo de namoro até chegar ao casamento? Assim, processo, quanto tempo de namoro? Agora você vai reviver, né? Como é que foi? Como é que o Ah, Senhor dando vocês, tudo isso, essa transformação, para que você chegasse ao casamento. Porque eu sei que você é um excelente esposo, amigo. Eu sei que você não é perfeito, ninguém é. Mas um é, excelente pai, um excelente esposo, eu sei disso. Se vai ser mais ainda, porque quando a gente fala isso, aí constrange demais, a gente passa a é lembrar de verdade. honrar e cuidar daquilo que o Senhor nos deu, né? Tu é inteligente, viu? Aumentando o compromisso, aumentando a responsabilidade. Bruna, essa história ela dura 100 anos, tá? Então, se eu for falar aqui, vai demorar demais. Mas basicamente eu vou resumir, ok? Deixa eu procurar as palavras aqui, que é para falar só aquilo que interessa mesmo. Ó, a Renata tá colocando aí, ó. Foi bem longo esse processo de namoro, cheio de aprendizados. Verdade. O que foi que aconteceu? Eu conheci a Denise na igreja, fazia alguns meses que ela tinha terminado o namoro, e eu me aproximei dela por conta da carona. Nós morávamos perto. Então acabou que, de vez em quando, ela ia para a igreja comigo, mas nunca aconteceu nada. Nem ela se interessava por mim, nem eu por ela. Ela tinha as amizades dela, eu tinha a minha, tanto que muitas vezes ela ia para a igreja comigo e voltava com os amigos, com as amigas, então a gente não tinha absolutamente nada. Um belo dia, em julho de 2019, a Denise foi para o Giovannici. Ela foi para o Encontrarte, em Ibiúna, São Paulo, que é o encontro do Giovannici, da maior companhia de teatro cristã aqui do Brasil. E aí, eu estava vivendo uma época na minha vida de muita indecisão. E eu estava precisando muito de Deus. Eu não sei se você já viveu essa oportunidade, mas Deus fala comigo, né? Deus, eu vou para tal canto, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí, na época, eu e a Denise, a gente combinava as caronas pelo MSN. E aí, no MSN da Denise, eu vi que ela ia para esse encontro do Giovanni Si.
Aí eu fui perguntei, o que é isso? Ela falou, é o Encontraste de Giovanni Si, aí tem oficina de teatro, tem oficina de Grotowski, Stanislavski, Dostoiévski, esses doidos aí do teatro, eu não entendia nada. E foi 2009, desculpa, a Renata me corrigiu, foi em 2009, foi 2019 não. Obrigado, Renatona. Aí eu perguntei, mas tem Deus na parada? Rola Deus na parada? Aí ela explicou, tem os momentos de culto e tal. E aí eu perguntei a ela qual era o voo que ela ia. Ela ia com uma amiga. Se eu podia ir com ela no mesmo voo, porque eu estava querendo Deus. Então eu estava procurando Deus aonde tivesse. Como ela ia, então eu também ia. Faço questão de salientar. Não havia absolutamente nada entre nós. Nada, nada, nada. E aí ela falou o voo, fomos eu, ela e a amiga dela. Então a gente foi, chegou em Biúna. Estava chovendo muito. E o Encontrarte, o sítio do Giovanni Si, não tinha a estrutura que tem hoje. Quando a gente foi, ele tinha acabado de comprar o sítio. Então caminhava muito longe, era muita lama, era muito frio, menos 3 graus. Era meio complexo, sabe? Quando eu cheguei lá, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Que era para começar, eu tinha comprado um tênis de R$ 500 e quando eu pisei na lama, eu acabei com o tênis. O tênis ficou, nunca mais o tênis limpou na vida, nunca mais. E aí eu fiquei naquela, Deus só pode ter um propósito comigo aqui. E aí tava a Denise e a Thaís. A Thaís era amiga dela. Tava a Denise e a Thaís. Bruna, eu sei que eu fui o suporte dessas meninas. Né? Para onde levava mala, eu trazia mala, guardava canto, pegava café às vezes. E a gente passou uma semana no Giovanni Si. E aí acabou que ficou assim. Eu cuidava delas, elas cuidavam de mim. Repito, tudo normal. Minha cabecinha estava querendo ouvir a voz de Deus. Mas um dia passa, 2 dias passam, 3 dias passam. E aí teve um dia que eu estava guardando o lugar e a Denise foi pegar o café da manhã para mim e para a Thaís. Aliás, foi pegar para mim, a Thaís estava com ela. Bruna, quando a Denise estava voltando, subindo as arquibancadas, eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Eu não tenho memória para essas coisas. Mas eu lembro, cabelo liso, preto, voando. Ela estava com suéter preto com vermelho, uma calça preta. Naquela hora, ali em Biúna, julho de 2009, eu disse, Deus, eu estou me apaixonando por essa menina. Mas eu fiquei na minha. Ela sempre foi muito séria. Nunca tinha... Denise nunca foi mulher de sair com ninguém, dar a mão para ninguém, de ficar com frescura com ninguém. Ela sempre foi muito séria. E eu matei no peito. E eu comecei a orar. Senhor, se for para eu namorar com essa menina, eu quero que o Senhor me mostre. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu já fui um crente safado. Já fui. Aquele crente que chega para a mulher e diz assim, vamos orar. Amém. Eu acho que Deus tá falando comigo para nós orarmos juntos. Namorar é uma pitomba. Ei, o seu elemento. Se você chama uma mulher para orar, você está assumindo compromisso. Deixe de ser irresponsável. Não chame uma mulher para orar se você não quiser cultivar nela um relacionamento. Deixa de papo furado, filisteu. Isso é coisa de menino, isso é coisa de moleque. Aí vamos orar. Vamos orar é uma pitomba. Ore você, porque se for de Deus, Deus vai tocar no coração dela para que ela se encontre com você. Vou dizer mais uma vez, jovem, indivíduo do sexo masculino, quando você chama uma mulher para orar, quando você suscita essa ideia na vida dela, você está assumindo uma responsabilidade com ela diante de Deus. E se eu fosse você, eu não plantava uma planta que você não quer regar. Abre o teu olho. Isso é coisa de crente safado, tá certo? Bom, eu era um. E eu entendi uma coisa naquele dia. Eu vou orar aqui no meu coração. E eu comecei a orar.
Bruna, eu comecei a orar. Eu não disse nada. Nós passamos mais uns 7, 8 dias em São Paulo. E eu era me apaixonando, sabe? Aquela coisa toda vai ficando pré. E meu coração amanheceu pegando fogo, né? Foi uma morena que passou perto de mim e que me deixou assim. Quem é que canta esse louvor, hein, irmã? Enfim, eu tava lá e aí terminou. Terminou tudo, Bruna. A gente decidiu voltar para Fortaleza. Decidiu voltar para Fortaleza, não. A gente morava em Fortaleza. Não tinha como decidir, não. A gente voltou para Fortaleza e ali eu tava decidido. Rapaz, eu tô gostando dessa varoa. Eu tô gostando dessa varoa. Aí passaram-se alguns dias, a vida seguiu. Ela tem a vida dela, eu tenho a minha. E aí a gente sentiu saudade um do outro. Mas só que foi aquela saudade fraternal, né? A saudade dela era fraternal. A minha era o amor, esqueci o nome do amor. A ágape é o de Deus, o filéu, eu acho que é o amor do homem para a mulher. Enfim, eu tava doido por ela mesmo. E aí eu marquei para tomar uma água de coco no banco da beira-mar com ela. E fui tomar água, essa água de coco. Bruna do céu da terra, dos confins do universo. Quando estávamos um de frente o outro, eu olhei para Denise e disse assim: eu preciso te dizer uma coisa. Aí ela disse: eu não quero saber. Eu disse: mas eu quero dizer. Ela disse: eu não quero saber. Por quê? Amor Eros. A Renata colocou. Obrigado, Eros. Obrigado. A Renata tá dando suporte aqui a mim na live. O Tico e o Teco estão falhando e a Renata só corrigindo minha vida. Obrigado, Renatona, mais uma vez. E aí, olha só, olha onde é que está o coração dela, Bruna. Tu tá entendendo? Olha onde é que está o coração dela. Porque ela sabia que eu ia falar que eu estava gostando dela. E ela não queria saber para não alimentar. Por quê? Porque a palavra cria visão. Então ela matou no peito. Ela disse: eu não quero saber. Aí eu peguei e virei macho e disse: tudo bem, você não quer saber, mas eu vou dizer. Tá certo? Eu acho que estou gostando de você. Aí ela deu um pulo com os dois pés nos meus peitos, pufo, e disse: mas o meu coração é de outro. Eu respirei fundo Meu e Deus. disse assim: tudo bem, eu não estou pedindo nada, olha aí. E de fato eu não estava pedindo nada. Eu disse: eu não estou lhe pedindo nada, eu estou lhe comunicando. Agora, já que você falou, quero lhe pedir uma coisa: deixa eu ficar perto. Eu assumo a responsabilidade de ficar perto de você sem você me prometer nada. Ela disse: eu não lhe prometo nada. Eu falei: se eu entendi, eu fico perto. Bom, minha filha, desculpa. Fiquei até emocionado que a respiração foi pro lugar errado. Fala-me Deus. Só um minuto. Só ele, Jesus. Bruna, para resumir e deixar você fazer a live de novo, Não, eu amo. foram, Fica muito. Quero que você fale mesmo. foram 6 meses. 6 meses nessa pendenga. E eu fui amigo. E eu fiquei perto. E eu ajudei. E eu contribuí. E eu dei carona. A Denise, eu não sei se você sabe, deve saber, ela é formada em artes cênicas. Então, há 12 anos, ela estava em cartaz com o espetáculo da trupe dela, por aí, pelo meio do mundo. Vala-me Deus do céu, a Bebel colocou aí que Glória. É por isso. Deus vai só mandando. Ô Bebel, ô meu Deus. E aí, mas tu tá destinada, como é que tá isso aí? Mas enfim, deixa eu continuar aqui. Quer Continue, amigo. falar? Eu tenho uma pergunta para você, porque você falou, tocou nesse assunto, né? Que era um homem da igreja, mas mesmo assim não agia como sendo, né? Na verdade, não ficava com essa. E aí, amigo, existe muitos assim. Eu queria assim saber, não, queria que você falasse ainda mais sobre isso, porque as pessoas pensam que na igreja todo mundo é perfeito, né? Assim, não, achar um homem de Deus, tem que orar, tem que pedir discernimento, porque nem todos são. Inclusive,
quando eu comecei a ver determinadas coisas, né? Ver que ali é um hospital, eu, assim, glória a Deus que eu sempre olhei para Jesus. Porque as pessoas se frustram em todos os âmbitos, não só com relacionamento, né? Porque acham que todo mundo é perfeito, que lá na igreja tudo é perfeito e que vai homem perfeito, que o primeiro que aparecer você já tem que pegar porque é de Deus e o negócio é complicado. É difícil. Eu tô rindo é pra não chorar, viu? Mas é desse jeito mesmo. Amigo, vou deixar em nome de Jesus essa live, o pessoal entender, né? Abrir a mente, porque os vasos estão tudo na igreja, só Deus na causa. Tem gente que tá no festa que não é nem 50%. Porque é desse jeito, é meu povo. Mas não é pra se esquentar, não, porque o nosso modelo é Jesus. Pode falar, Fernanda. Ô, Bebel, eu posso falar aqui em cima do comentário da Bebel também, Bruna? Fale, Posso? fale. A Ingrid até disse aqui para Bebel para mandar o camarada pastar, né? Mas eu não sei por que eu não tô conseguindo baixar os comentários. Ah, baixei. A Ingrid tá mandando eu desengasgar. Fernanda tá querendo saber se pode falar. Mas vamos lá, basicamente o que foi que eu entendi aqui? Bebel, preste atenção. O cara disse que você era destinada para ele. E depois ele disse que, que Deus tinha dito que não era. Deus está confuso, Bebel. Deus, que é Deus, ele está confuso. Deus, ele não está sabendo o que está acontecendo. Tu acha isso, mulher? Agora, o problema de algumas mulheres, não são todas, inclusive não sei nem se é o da Bebel também, mas o problema é que é uma carência tão grande que torna a mulher... Bebel, por favor, Bebel, não estou falando de você, tá? Fáceis. Fáceis. Certo? A Fernanda colocou aí, ela entrou depois, ela colocou aquilo que a gente já havia falado, né? O coração não está onde é para estar. Aí ela pensa que é o homem. E pronto, pronto. A Natália falou o que eu queria falar, que eu não queria ofender. A carência de ter alguém do lado deixa a gente burra. Tá aí, ó. Foi a Natália que falou, não foi eu. E aí eu vou pegar esse queixo. Mulheres solteiras, mulheres do meu Brasil varonil e aí afora, não sejam fáceis. Eu vi a Bruna não, a Ingrid mais cedo, perguntou aí, ela pediu para falar sobre a sensação de ter perdido a oportunidade. Que perdido a oportunidade? Se a oportunidade passou, no caso do que é homem que eu estou falando, é porque a oportunidade não era de Deus. Não é. Deus não é confuso. Deus não é confuso. Agora, mulheres, deixem de ser tapadas. Botem o cara para rodar. Bote para rodar. O que vale a pena ter, vale a pena esperar. É necessário que muito custo, desculpe, é necessário que muito custe o que muito vale. Muito custe o que muito vale. Aí o cara chega para você, aí diz um mantossô de rabia nábia candessar, que você é dele, que ele é seu. Aí depois diz que não é mais. Aí Deus está pronto. Deus está doido. Deus está tomando psicotrópico. Só pode, porque uma hora Deus diz uma coisa, Deus diz outra. Não, sabe qual é o problema, Bebelzinha do meu coração? É porque você abriu a portinha do seu coração para o elementinho entrar antes que você o conhecesse. Levar para casa não é conhecer. Ei, sociedade, conhecimento leva tempo. Conhecimento leva tempo. E outra coisa, tá? Eu estou falando aqui da mulher, ok? Porque a Bebel levantou essa hipótese. Mas também tem mulher que faz o papel do advogado do Satanás e vai para cima dos elementinhos filisteuzinhos para confundir os rapazes. Não, mas eu volto ao ponto, porque estávamos falando da Bebel, né? Com todo respeito, viu, Bebel? É preciso, é necessário que muito custe o que muito vale. Bota para rodar. O Napoleão Hill, no livro A Lei do Triunfo,
ele diz que muitas coisas precisam acontecer até você ter um relacionamento. Você tem que conhecer como o cara é com dinheiro, como o cara é com a família, como o cara é quando alguém ganha alguma coisa, como ele é quando ele perde as coisas. Ele fala de um monte de pontos que tem que fazer valer essa situação. Ai, Rondinelli, apareceu um homem maravilhoso na minha vida. Ele é tão bonito, ele é um presente de Deus. Escuta uma coisa aí, crente. Antes de você dizer que o presente é de Deus, desembale para saber se é mesmo. E para desembalar, tem que ter tempo. E olha só, às vezes tem 1 ano, 2 anos e ainda não conheceu. Bebel, Deus é contigo também. O Deus da Natália é o Deus contigo. Aí a Natália está dizendo aí, o medo é morrer solteira. Morre não, Natália. Coloque o seu coração em Jesus Cristo, o Nazareno, porque você vai encontrar o varão da sua vida. Eu ministro isso sobre a sua vida. Vanessa está pedindo para voltar o testemunho. Eu volto? Ela vai assistir a live que vai ficar salva. Ela vai voltar e vai ver. Então tá bom. Amigo, eu ia falar aqui, né? Porque entrou nesse assunto, ela falando assim, que a pessoa chega, e eu já passei por isso, aí chega e fala, não, porque fulano é pra sua vida. Inclusive, acho até engraçado algo, né? Que eu passei por isso. E aí tava aqui o versículo queimando no meu coração. Sim, sim, não, não. A palavra de Deus é essa. Sim, sim, não, não. A palavra do crente tem que ser, né? Deus não é Deus de duas conversas, você já até falou aí. E eu pedi uma confirmação, minha primeira confirmação, eu lembro qual foi. E foi um não. Só que eu vivia buscando confirmações. Só que era uma coisa. Uma vez eu vi um meme que fala assim: Deus me responde se é de Deus. Se essa porta bater, é porque não é de ti. Aí a porta bate. Aí a pessoa olha e diz: vai, foi o vento. Aí lá vai. Pedir outra confirmação. Tipo assim, fica de confirmação em confirmação. Quando você pedir uma confirmação a Deus, você receba e aceite quando ele disser não. Amigo, lembrei agora de uma coisa que eu fiz. Pedi uma confirmação, fiz um jejum Daniel 10 dias. E eu dizia, Senhor, se não provém de ti, tira do meu coração nessa sensação. Era uma confirmação, né? Confirmação, não precisa ser para relacionamento. Mas que aqui é o assunto relacionamento, que vocês tomem como sendo isso. E aí, no meio tempo, o Senhor me respondeu não. E eu já orava no início do propósito para me preparar para receber o não de Deus, que o problema é que a gente quer pedir confirmação. Quando Deus fala que não, você pede outra. Ele fala que não, você fica toda embaraçada e não quer aceitar. Quando você pedir confirmação, já ore pedindo para que o Senhor te prepare o seu coração para o não dele. E aí ele falou que não. No último dia, ele falou bem específico com relação a uma visão que eu tive. E o versículo falava exatamente da visão. E pronto. E ali eu me aquietei e pronto. Recebi e pronto. Aí, às vezes, a gente é mimada, amiga. A gente quer porque quer que Deus diga que sim, que sim. Eu lembro que uma época, né, eu acabei o meu noivado a primeira vez. Na verdade, foi ele que acabou pela primeira vez, ó. E aí, eu passei 1 ano orando por ele. Eu era só o couro e o osso. Eu passei 1 ano insistindo, 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 insistindo. Eu acho que era tanto jejum, era tanta oração, era tanta lágrima, que eu acho que Deus olhou e disse, minha filha, eu vou ter que te dar, porque senão tu vai morrer, mulher. Eu vou ter que dar, porque não tem cabimento. Você insiste, insiste. E não é, eu não tô falando aqui que ele era uma pessoa ruim. É porque simplesmente não é pra ser a pessoa. Ele pode ser uma pessoa de caráter, ele pode ser uma pessoa boa, mas você tem que ver se os princípios e os valores estão alinhados aos seus. Lembrando que mesmo sendo da igreja, que pode ser cristão, que pode estar anos na igreja e não ser a pessoa no qual você vai casar. Eu lembrei também de uma que eu pensava, né? Julgo desigual. Julgo desigual, eu pensava que era só eu sendo da igreja, né? Com princípios cristãos e a pessoa do mundo. E depois eu aprendi que o julgo desigual, ele pode estar dentro da igreja e não ser a pessoa. Porque se você for chamada para ser pastora e ele para ser missionário, como é que vai ser? Ou vice-versa. Ou você vai ser missionária, vai viajar pregando o mundo inteiro e ele pastoreando a igreja. Não tem como. Então, o julgo desigual, até mesmo dentro da igreja, né, acontece. Mas voltando É. à confirmação, quando você pedir uma confirmação, que Deus lhe responder, aceita.
e pronto. E deixa de ficar pedindo, 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 porque é embaraço. E eu morro de É, medo, amigo, é, dessas coisas que, eis que eu te digo, Deus manda te dizer que você acaba esse relacionamento. Meu amor, não é qualquer pessoa que eu ouço, não é qualquer pessoa que eu deixo colocar a mão na minha cabeça. Ai, Bruna, tu se acha? Não, é porque tem que, né? Tem que pedir discernimento ao Senhor. Você tem um livre acesso dentro do seu quarto para ouvir de Deus, para orar e para pedir a Ele que Ele vai te responder. Ele pode usar alguém, mas você tem que ver o ambiente que você vai, a oração que você vai, quem é que você está ouvindo. De fato, se aquela pessoa foi instruída por Deus mesmo para falar alguma coisa, porque tem cada coisa que eu escuto, porque eu acabei o relacionamento, porque Deus disse que eu acabasse. Aí depois eu vejo a pessoa triste e frustrada e sendo uma mulher de Deus, porque acontece isso também. E aí eu digo, meu Deus, o que será deste abençoado? Que eu não, assim, não tô entendendo como é que vai ser, mas glória a Deus, Senhor, cuida dele. Porque às vezes a gente toma uma atitude baseado no que a pessoa falou, e a gente nem sabe se realmente foi de Deus. Então é que a gente tenha mais intimidade para saber de fato quando é que Deus fala e quando é que provém do homem, né? Isso verdade, todos os verdade. momentos. E tem que ser muito intencional para não se enganar nessa vontade. Eu estou me lembrando, a conversa, ela está girando em torno de muitos textos que eu já escrevi, sabe, Bruna, aqui no meu Instagram. Então deixei aí para as pessoas a hashtag Crônicas do Ronde. Muito do que a gente está conversando aqui, eu já escrevi nessa hashtag. É só você procurar alguns banners que tem os textos, você vai entender os sinais, os erros do namoro, relacionamento escondido, esse negócio de vamos orar, a oração certa, né? Para não ficar testando, não ficar provando Deus. Agora, olha que interessante que a Rafa colocou aí, ó. Normalmente, as coisas que você ignora no início são os motivos pelos quais você vai embora no final. Muito forte mesmo. Aí, deixa eu tentar puxar aqui. Vou tentar não, vou conseguir puxar o comentário. Pronto. Não consigo. Alguém colocou uma coisa interessante. Enfim, continua, Bruna. A Fernanda colocou aí, ó. Quando você sabe quem você é, você sabe quem você quer. É forte. Rapaz, essa live aqui tá uma potência, viu? Tu vai deixar gravada, vai? Em nome de Jesus, vai ficar salva. É forte mesmo, viu, Rafa? Muito forte mesmo essa frase. E muito contributiva também aqui para nossa live. O que mais, Bruna Carlos? Amigo, qual foi a parte que a gente se perdeu mesmo? Porque você ia entrar aí numa coisa, a gente entrou em outro assunto. Sei mais Não, eu não. tava realmente, eu tava terminando a história do meu namoro, né? Que aí eu esperei 6 meses, aí eu desisti, mas a Denise não me prometeu nada, aí eu fui embora. Aí quando eu fui embora, ela depois mudou de ideia e me procurou. E aí pronto, casamos, temos uma filha, estamos aqui até hoje. Pra glória de Deus. E o período do namoro foi quanto tempo? 6 meses? Não, 6 meses até Não, conquistar. 6 meses de sofrimento. É a melhor Glória coisa que se a Deus. qualifica. Viu? Foi 6 meses a Denise me botando para rodar, para ver se eu gostava mesmo. Que Eu mulher. costumo dizer para ela, se eu não tivesse casado com ela, eu seria outro homem do mesmo jeito. Porque eu aprendi a me comportar, eu aprendi a valorizar uma mulher, eu aprendi a como um homem deve seguir o conselho de Paulo a Timóteo. Procure andar como obreiro que não tem do que se envergonhar, obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Então, mesmo que eu não tivesse casado com ela, a minha vida era outra. Eu tinha outra cabeça com relação ao relacionamento cristão. Aí, quando nós começamos a namorar em 2010, aí namoramos 2010, 2011, 2012. Em 2013, nós casamos. Inclusive, sociedade, se você tiver interesse em ver como foi que eu pedi a Denise em casamento, coloque aí no YouTube Uau. pedido de casamento no teatro Rondinelli e Denise. Você vai ver aí o que foi que eu fiz, o que foi que eu mexi. Agora entenda uma coisa, eu era um filisteuzinho cristão, viu? Mas creio em Deus que
me pôs à frente a Denise, que com a dependência dela de Deus, ela fez com que eu também dependesse de Deus. Assim, meu coração estava nem no lugar, mas depois ficou. Enfim, foi muito bom Ah, mesmo. Sou muito feliz de contar essa história quantas vezes forem necessárias. glória a Deus. E eu vou ser a primeira a correr lá pro YouTube quando terminar aqui para assistir o pedido de casamento. Amigo, vocês tiveram muitos desafios como cristãos, assim, no período do namoro? O que é que você tem de aprendizado para deixar no período do namoro até o casamento? Ou A foi, gente foi o quê? ou foi sempre tranquilo, foi de boa? Não, a gente é santo, né, Bruna? A gente, assim, eu acho que os primeiros lugares do lado de Jesus é o nosso, porque é uma santidade maravilhosa. Aliás, eu acho, Afetando tudo, assim. eu acho até que eu sou anjo de tão bom que eu sou. Não, a gente namorou como qualquer ser humano namora. Nós passamos muito tempo de corte. Nós passamos 6 meses de corte. Ah, Aliás, eu passei sozinho, né? 6 meses de corte, no mas caso, amém. Deu certo. E assim, eu preciso falar, ela vai reprovar, mas eu preciso falar. Cara, a Denise é linda, ela é certo? Ela é linda de corpo, alma e espírito. maravilhosa. Ela tem uma boca que, pelo amor de Deus, desculpe, igreja do Senhor, tá? Eu sou casado, tá aqui minha aliança. E como se não bastasse tudo isso, ela, eu estou fazendo propaganda da minha esposa aqui, né? Completa de corpo, de O meu, a minha rua se encontrou com a dela, certo? Então, a gente passou muitos desafios, muitos desafios. Para você ter uma ideia, tinha semana que a gente não se via. acredito. Tinha momentos que a gente se via, mas não se beijava. E a gente procurava o máximo possível, estar sempre perto de alguém. E aí, ser um pouco inteligente, né? Ela é mais inteligente do que eu, diga-se de passagem, né? Porque se dependesse de mim, ó, entendeu? Acredito. Ainda bem que ela existe, né? Então, esse negócio de máscara. Hoje tem máscara. Antes, a gente meio que usava uma máscara para não se beijar. Então, sim, foi extremamente desafiador mesmo, mas a gente sempre tapava as brechas, né? E felizmente, com muita decisão, a coisa se encaminhou para que ficasse tudo bem e que a gente pudesse contar essa história de cabeça erguida, né? Deslizes. Tivemos? Tivemos, mas nada é exagerado. A gente sempre teve o controle. Pronto, a Vanessa colocou aí a palavra certa. Prudência. Sempre foi prudência. Quando a chapa está esquentando, então vamos jogar água, porque não dá certo. Agora, importante, tá? Nós sempre fomos rodeados de boas pessoas. Sempre, sempre. Nossos amigos sempre estavam perto, nós estávamos na igreja, nós servíamos na igreja, o que não significa nada, tá? Sociedade, né? Dizem por aí que muitas vezes o crente é pior do que o pagão, o mundano. E o pior é que há de se, há de se concordar, né? Relativamente há de se concordar. Mas, desculpa, esse suporte foi muito bom para que a gente conseguisse conviver, conseguisse vencer essa jornada aí de namoro da melhor forma possível. Graças a Deus por isso. A glória de Deus. Amigo, já pegando o gancho, o que é que você tem a dizer para as pessoas que tinham um namoro santo, mas que infelizmente aí foram além, né, do que deveria, porque a gente sabe que sem santidade é impossível agradar a Deus, mas que o Senhor é misericordioso, é bondoso, e eu sei que muitas pessoas carregam essa culpa, né, e acham que
acabou e acha que não pode mais, né? Que tá destruído, que não tem mais como. Inclusive, acho que influencia até mesmo na caminhada com Cristo. Tem gente que quer se afastar de vez, que nunca mais quer ir. Enfim, se afasta até de Deus. O que é que você tem a dizer, assim, para essas pessoas que, de fato, se o relacionamento for santo mesmo, nessas pessoas que caíram aí, atravessaram demais o que foram demais, foram além. O que é que você tem para dizer para essas pessoas? O que eu digo é muito simples. O cair, ele é do homem. E o levantar, ele é de Deus. Muitas vezes o homem cai e fica no chão. E assim como foi com Elias, assim como foi com Sansão, assim como foi com o próprio Jesus ali, pouco antes de ser crucificado, aquela queda, né, aquele momento de fraqueza, o levantar sempre foi de Deus. Não é assim que Paulo diz, quem está em pé, cuidado para não cair. Agora, caiu, levante. Temos um advogado diante de Deus. Agora, é importante, nesse levantar, não ser ingênuo. Não significa que o relacionamento não vai dar certo. Não significa. O relacionamento pode dar certo se você fizer como a Ingrid colocou aí. Posicionamento. Então, bom, caímos, vamos nos posicionar e vamos avançar. E seguir a vida da melhor forma possível. Não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos. Aí caiu 2 vezes. Vamos lá, caía do homem, o levantar é de Deus. Caiu milhões de vezes, aí o cair do homem, o levantar é de Deus. Não, aí o cair é seu mesmo, e a queda é sua. E você está merecendo é ficar lá embaixo mesmo. Porque não está dando jeito. Agora, Bruna Carlos, há de se refletir sobre esse assunto por um outro aspecto. Caiu. Ok, caiu. Não, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos ser santo, vamos evitar, vamos contratar uma vela para andar do nosso lado sempre e tal. E aí vai dando certo, vai dando certo. E aí caiu de novo, certo? Caiu de novo. Não, mas a gente serve na igreja, a gente serve a Deus. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? É casar. Entendeu? Então, vamos casar. Aí o que está acontecendo? Você não está casando por um propósito, ou pelo menos um propósito divino. Você está casando para legalizar uma prostituição. E aí não vai dar certo isso. Não se casa para fazer sexo. Não se casa para fazer sexo. O sexo, ele é a consequência do que foi construído no namoro, na paixão e dentro do próprio casamento, porque melhora a cada dia mais. Então, não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Eu caí, mas eu sou gospel, eu sou santa, eu sou santo, eu sou evangélico, né? Então, a gente precisa voltar e casar. Não, aí o que é que você faz? Vende as coisas, pega dinheiro do pai e da mãe para pagar casamento que não dá certo, aí casa. Aí quando casa, aí vai para rua, para chuva, para fazenda, tu tá entendendo? É em todo canto. Na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de saber, que também deve ser um louvor aí de algum irmão que eu não sei o nome. E aí o que que acontece? Ai, meu Deus, não dá certo. Vara, a gente precisa pagar a conta de energia. Oh, meu Deus, a comida não se faz sozinha, não. Não tem mamãe, não tem papai. Vamos ser inteligentes, sociedade cristã. Não se casa para coabitar. Não se casa para o coito. Isso é consequência do que foi construído no namoro e no noivado. Uau, muito bom. Muito bom. Amigo, não dá nem vontade assim de terminar. Eu não tô lembrando até então, não tô lembrando de. Lembrei. Fale mais sobre o namoro de corte, que eu sei que muitas pessoas não são cristãs, sabem nem o que é isso, vão assistir a live. E aí eu A queria que você. Nai, a Nai tá aqui, a Nai fez academia de mudança esse fim de semana. Aí ela viu contando a história do primeiro arroz da Denise, né?
Aí ela tá lembrando, aí é justamente isso, né? Eu casei com a Denise sem saber que ela cozinhava. Ou melhor, que ela não cozinhava. Aí, mas enfim, superou. Hoje mesmo eu almocei um arrozinho feito por ela, graças a Deus. Nath E Bianchim, bom ver você aqui também, amiga. Fala, apro- Bruna, qual foi a pergunta mesmo? não, deixa eu agora aproveitar para falar da Academia de Mudanças, que é um divisor de águas, é algo incrível. Inclusive, eu falo para muitas amigas minhas, são duas coisas que eu indico muito: a Academia de Mudanças e o Moriá. Academia de Mudanças, gente, é incrível. Quem puder fazer, quando é a próxima turma, amigo? Já tem data? 28, 29 e 30 de janeiro. As inscrições já estão abertas. Link na minha bio do Instagram. Primeira semana, promoção, que é para depois ninguém reclamar que não teve tempo. Sabe por quê? Porque o final do ano chegou, muita gente acredita que vai mudar, e o que vai acontecer é que em janeiro a gente se fala. Se eu fosse você, escrevia logo, Se eu fazia logo a fosse inscrição agora. de verdade, se eu tivesse um conselho maravilhoso para dar, seria esse. Mas realmente, gente, é um divisor de águas. Foi assim algo sobrenatural na minha vida, sabe? Obrigado. Incrivelmente maravilhoso mesmo. Eu sei que frase foi essa que eu inventei hoje, Rondi. Incrivelmente maravilhoso. Não existe isso, não. Existe sim uma coisa incrível, mas é uma coisa que é muito boa, que é além do que era para ser. Então, Essa vale a pena. colocação. Sério, gente, vão lá, sigam o Rondi, vão lá no link. Ah, não tenho dinheiro. Se você quiser, depende da sua disponibilidade, você querer realmente investir em você e mudar a sua vida. Ele não é um mágico, mas se você colocar em prática, muito do que eu sou hoje, muito do que eu aprendi, cada dia mais, assim, aprendendo, crescendo dia após dia, fez total diferença na minha vida, a Academia de Mudanças. Total, total. Foi um presente que eu ganhei. Foi maravilhoso. Obrigado, amiga. Obrigado por essa validação aí, por esse apoio, por essa propaganda, né? Mas é de Deus, amiga, é de Deus. Você É estava perguntando para mim sobre o namoro de corte, né? O que é o namoro de corte? É um namoro de conhecimento. É um namoro que não tem nenhum envolvimento de pele. E o envolvimento ele é espiritual e emocional. Uau. Então, a Denise se posicionou muito bem. Não era a intenção. Ó, Natália, nós dois somos de Fortaleza, viu? Nós dois. Aliás, correção, né, Bruno? Nós dois somos de Natal. Se bem que a Bruna é do. Tu é de onde, Bruna? Do Do interior ou tu é interior, de Natal? do interior, mas já morei em Natal, né? Um tempo. Mas eu sou do Pronto. interior de Mossoró. Então, Natália, nós dois somos potiguares, viu? Mas os dois moramos em Fortaleza. A Bruna ainda fala bonito. Ela ainda fala te amo, te quero. Eu perdi porque eu Boa já moro noite. aqui há muito tempo. Boa noite. Exatamente. Então, o namoro de corte é o namoro onde não tem contato. O contato ele é espiritual e, obviamente, emocional. Natália, Academia de Mudanças é aqui em Fortaleza. Presencial já, viu? Dá uma olhadinha no meu Instagram e no Instagram da Academia de Mudancas. Inclusive tem a foto da turma lá, tem muito depoimento. Acredito que vai ajudar bastante na sua vida. Só é válido salientar, viu, Bruna, que eu e a Denise não namoramos de corte. Uhum, Eu fiz corte com ela sim. e ela me permitiu estar perto, não foi nada combinado. Então, enquanto estava com ela, não tinha tanto envolvimento, né? E a pouco, ó, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, o que é uma mulher inteligente. Eu admiro demais a minha esposa. Quando fez 5 meses que eu estava perto dela, sendo amigo dela, foi que ela me levou para conhecer a família. Uau. 5 meses, 5 meses. Claro que eu já sabia quem eles eram, claro que eles sabiam quem eu era, porque eu dava carona para ela, então a mãe tinha que saber com quem ela ia. Mas com 5 meses foi que ela colocou esse envolvimento familiar. Então o namoro de corte ou o cortejo, como costuma dizer, é o envolvimento responsável, emocional e espiritual, sem nenhuma espécie de contato físico, portanto, sem nenhuma espécie de cobrança também. É o que vale a pena salientar. Com muito respeito sobre todas as coisas. Muito bom.
Até eu, viu? Eu pensava que era só quando não tinha beijo, namoro de corte, mas Não, é não. mais- bem mais profundo, né? É, a gente não pegava nem na mão. Ela não Uau, pegava nem na minha mão. Eu não tinha nenhuma espécie de contato, nenhum. show. Amigo, eu pensei que, inclusive, né, já falando do namoro de corte, mas eu tava pensando na relação, eu sempre pensei, eu disse, eu queria um namoro de corte, eu analisando, né, aí será que eu vou conseguir? Mas olha, eu acho, né, na minha opinião, eu queria saber a sua. Até você já citou já que o beijo, ele é perigoso. Eu acho o beijo perigoso. Você acha que é possível ter um relacionamento de corte? Porque tem gente que vai ver isso e vai dizer, vale, que povo louco é esse? Mas é de fato isso, né? Porque as diretrizes de Deus é totalmente diferente do mundo, é uma contramão do mundo. Então, para alguns, talvez que nunca tenham ouvido falar do namoro de corte, que já tem uma vida até mesmo sexual ativa, né? Que namora com um e com outro, que o mundo tá cada vez tá quase um Sodoma e Gomorra, viu, amigo? Tá um babado. Tá, Tá tá um negócio demais. em que não tem O cabimento. negócio, o negócio é cada dia mais sério. Pois é. Chega, ó, a Alessa tá dizendo aí, nem quando o pastor fala, pegue na mão do seu irmão, ela pegava desse jeito assim, Alessa, ó, entendeu? Quando o pastor mandava, ela pegava assim, altamente caliente, ó, altamente entusiasmante o toque da mão dela. Bruna, é como você disse, o mundo, ele jaz no foguete, né? Brasil. Jaz no maligno. Então é cada vez mais difícil conceber essa ideia, especialmente quando estamos falando assim de nós dois. Nós estamos falando de você, você é uma mulher adulta. Então fica cada vez mais difícil ter certas diretrizes, mas é entendendo que nós vivemos a contramão do mundo mesmo. E assim, eu, eu, não, eu não vou dizer para fazer, Uhum, certo? Completamente seria bom se desse certo, mas acredito que seria loucura também. sim. Um namoro sem se beijar. Tá? Esse namoro tinha que ter muito propósito, tinha que ter muita convicção, muita rodagem e datas marcadas para que isso acontecesse. Uhum. Mas é possível sim, e aí eu falo por experiência própria, é possível sim manter certa distância. Não precisa ser sempre, não precisa ser tanto, porque o beijo acende a chama, né? Acende a chama do amor e do querer. Tem até uma música que fala isso também, um outro louvor aí que eu não me lembro de quem é, mas se olha assim, né? Rondinelli, minha filha um dia vai namorar, certo? Eu sou ciumento? Não sou. Nós estamos criando a minha filha para tomar as decisões dela, e a decisão dela vai depender muito do que nós fizermos com ela, de como nós encaminharmos. Mas se você disser assim, você queria que ela namorasse um cara que aguentasse ficar 1 ano, 2 anos sem beijar a boca dela, um namoro com propósito, e eu como pai vou dizer o quê? Claro que eu gostaria, mas eu não tô no Fantástico Mundo de Bob, não. É Não, verdade. é vida real. Se ela, Vida real. assim, se a Liz, se a Liz puxar 70% de quem é a Denise no que diz respeito à dependência de Deus, ao coração estar guardado, a não tomar certas atitudes, mas eu estou tranquilo demais. Tá em paz, né? Tô tranquilo. Eu vou ensinar a Liz a dar treinamento de como viver uma vida equilibrada emocionalmente. Uau. Você até citou aí agora, com relação ao tempo, né? Você ia amar 2 anos, enfim, eu lembrei aqui. Você acha assim que quanto tempo depois que você conhece a pessoa, você acha quanto tempo até chegar ao casamento? A sua opinião, assim? Quanto tempo deve Ó, ser namorar e casar?
vou falar para ti. Isso não é uma questão de tempo. Isso é uma questão de experiência, certo? Como eu disse, eu até escrevi uma crônica sobre isso, né? Pode, a hashtag Crônicas do Ronde. Quanto tempo eu devo começar, eu devo assumir alguma coisa desse tipo? Então lá eu explico bem direitinho, amiga, que não é uma questão de cronologia, é uma questão de experiência. E para viver essa experiência é preciso estar perto. Então, lá no texto que eu coloquei, que não está aqui, né, mas está na Crônicas do Ronde, como você colocou aí, existem tópicos, existem passos, que é como se fosse um checklist, sabe? O cara fez isso, eu até citei um exemplo aqui, né? O cara fez isso, ok. Como foi que ele reagiu nisso? Ok. E nisso aqui ele reagiu, ok. E a menina reagiu como? Então, eu aprendi esse checklist que eu recomendo. Agora sim, com relação a isso, não existe regra. Eu recomendo por quem eu era, por quem eu fui e quem eu me tornei. Então eu recomendo que esse tempo seja respeitado, esse tempo de conhecimento, de experiência, que com certeza, amiga, vai ser de 6 meses a um ano. Agora, não é uma regra. Eu conheço pessoas que namoraram 3 meses e até hoje estão casados. Eu conheço pessoas que namoraram 5 anos e separaram com 3 meses. Entendeu? Então, não existe regra. Como sou eu que estou aqui? E como você pediu a minha opinião, então, hashtag Crônicas do Ronde, eu acho que o título é O Tempo Certo ou Quanto Tempo, e aí você vai ver lá uma lista de checks que é para você fazer antes de se relacionar com alguém, que é o que eu chamo de desembale o presente. Esses checks é o presente desembalado. Antes de namorar ou no namoro? Eu lembro que lá no Intensive, né? Você falou que o namoro é para terminar, né? Eu não entendia, não. Eu era muito radical, né? Eu dizia, não, eu vou lá perder tempo namorando, eu quero logo casar. Eu quero casar, vai aparecer o homem certo e não sei o quê. Eu não entendi, eu não conseguia compreender. Mas antes um namoro terminado do que um casamento terminado, né, amigo? Pois é, quando eu falo, eu diminui muito, mas eu ainda falo isso. Quando eu falo namoro terminar, ou ele termina em casamento, entendeu? Ou ele termina terminando, ou ele termina em casamento. Tudo isso que eu falei é antes do namoro, é antes do beijinho na boca. Que aí, quando você conhecer tudo, conhecer toda a pessoa, conhece a família, questões relacionadas à honestidade, aí você engata o namoro. Ora, se, se tem gente que se casou e não conhece ainda, é um risco muito grande estipular um tempo para fazer isso. Então, eu recomendo um tempo baseado em experiências e não em datas e não em cronologia. Muito bom. Amigo, a última pergunta, viu? É Ora, muita. O que você pode estar falando um pouco sobre santidade e assim os frutos que você colheu por ter vivido isso no seu relacionamento. O que você puder estar compartilhando sobre isso, sobre santidade. E se você sabe as consequências de não ter um relacionamento santo e aí já entrar no casamento com uma quebra de princípio. Se você pode estar falando um pouco sobre isso. posso falar demais. Como cristão, a santidade ela deve ser basilar na nossa vida, né? A santidade no sentido de separação e não de ser santo mesmo, de não cometer erro, de ter aquele elo na cabeça. Não estou falando. Isso não existe. A santidade, ela é um processo que aumenta cada dia mais quando eu tenho intimidade com Deus. E para ter intimidade, tem que ter relacionamento.
Santidade não indica perfeição, mas indica submissão. Muitas vezes eu vou querer fazer diversas coisas, mas porque eu sou submisso a Deus, eu decido não fazer. Uau. Eu comparo a santidade na minha vida, até hoje, tá? Com um celular na tomada. O celular, que quando está descarregando, ele precisa de carga. E essa carga na minha vida é a leitura bíblica e a oração. Mais a leitura bíblica, inclusive. Quando eu não leio a Bíblia, Bruna, eu me sinto desconectado. E é como se o Espírito Santo dissesse a mim, porque você não está conectado, alguma coisa vai dar errado. Não que isso aconteça, mas eu tenho isso dentro de mim. Então é bom eu estar sempre conectado, eu sempre pensando e sempre orando. Quando eu falo de santidade e quando eu penso em mim, eu sou muito parceiro de Deus, sabe? No sentido de confessar mesmo. Quando eu estou sentindo certas coisas, então eu me abro, olha Deus, estou me sentindo assim, o Senhor sabe que se dependesse de mim, eu faria assim, então eu quero que o Senhor cure minha mente, cure os meus olhos, choro, às vezes eu choro bastante, em busca dessa santidade, e isso me mantém carregado. Quais são as consequências de um casamento que entrou errado? Primeiro, eu já falei e vou repetir, não é porque entrou errado que vai continuar errado. Se houver um posicionamento diante de Deus, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, isso é bíblico. Então, não é porque começou errado que o casamento vai ser amaldiçoado. Não, não acredito nisso. Eu acredito na misericórdia de Deus sobre a vida de todos os seres humanos. Mas é importante saber que a misericórdia de Deus ela não nos livra das consequências de termos errado. Eu costumo falar muito para os jovens que me procuram para mentorear namoro, especialmente quando se fala sobre sexo. Ainda que o cristianismo ou a Bíblia não recomendasse o, a castidade, né? Uhum. Essa santidade que a gente está falando, ainda que a Bíblia não recomendasse, era uma coisa que precisava ser compreendida pelas pessoas, porque há prejuízos emocionais enormes com essa aliança antes do tempo, que pode gerar um sentimento de posse, que pode gerar um sentimento grande de culpa ou um sentimento de nojo que vai reverberar negativamente no casamento. Então, se eu não fosse cristão e alguém me perguntasse, eu respondi até uma pergunta dessa aqui nessas caixinhas de pergunta. Se eu não fosse cristão e alguém me perguntasse o que eu acho do sexo antes do casamento, eu ainda diria, é prejuízo emocional. Não é para mim, não é para você. E aí tem que ter muita intimidade com Deus para saber a hora certa, o tempo certo de estar nos cantos e de sair dos cantos também. Uau, muito bom, amigo. Você teria algum. Desde já, eu já queria te agradecer, né? Porque já são 23h34 e o povo ainda tá aqui na live. Muita gente tá aqui acompanhando ainda. E Verdade. agradecer, foi incrível. Eu poderia ficar aqui, ó, horas e horas. Os assuntos vão surgindo, né? E eu fico pensando É. aqui. Eu sei que muitas pessoas vão estar assistindo essa live. Eu sei que o Senhor vai direcionar, como direcionou duas pessoas aqui na live, né? Fiquei muito feliz. Direto, né? Com Diretamente palavras específicas, com palavras específicas. da glória de Deus. Deixa eu só salientar uma coisa que a Fernanda, juntamente com o esposo dela, eles fazem mentoria de noivos. E Uau. ela colocou aqui a interjeição, né? O se é, fazendo referência a, ao prejuízo emocional que é se relacionar antes do casamento. Nai, ó, coincidentemente, Nai, vou mostrar para você, licença, Bruna. Olha aqui, Nai, ó. As perguntas estão aqui na minha frente para eu responder. Vou colocar na minha agenda
para gravar vídeos e responder. E com certeza eu vou divulgar aqui no Instagram, você vai saber. Tá certo? Bruna, muito obrigado. É um papo que eu gosto muito. Você vê, já estamos nos encaminhando para a segunda hora de live. E é muito bom falar sobre isso. Eu acho que pessoas com experiências deveriam falar mais sobre isso assim abertamente. Eu não falo tanto porque não é meu tema, mas graças a Deus, baseado na tua experiência, no teu relacionamento com Deus, na tua vida, você me chamou para falar sobre isso e eu fiquei muito feliz de relembrar esses conceitos tão maravilhosos para a vida do cristão, para a vida de qualquer pessoa. Hoje foi um grande presente de Deus para mim, porque mais cedo eu dei uma palestra para melhor idade e agora eu estou dando treinamento para menor idade, porque eu acredito que estou falando para pessoas mais novas do que eu. Então, muito obrigado a você pela presença. Obrigado a todo mundo. Gente, essa live tem quase 2 horas, mas tem assunto sobre relacionamento que vai enriquecer a sua vida. Então, se você está aqui na live e puder compartilhar isso, se foi enriquecedor para você, compartilhe, diga as frases, diga dos comentários, diga das participações. Se você está vendo esse vídeo, se você chegou e está aqui até agora, então divulga também, porque vai valer muito a pena. Tá aí a validação da Eveline, que está desde o começo, da Nai, que entrou também no comecinho, a Fernanda, que ainda está aqui, fora as palavras específicas, né, Bruna? Sim. Que nós podemos dar para duas pessoas que se apresentaram aí em posições desfavoráveis. Para a glória de Deus. Eu finalizo com uma frase que não é sua, mas foi você que disse. A Nath está aqui ainda, viu? A Nath ainda está aqui. Eu finalizo com uma frase que não é sua, mas que você disse. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Bruna, Carlos, parabéns pelo seu posicionamento, parabéns por não se calar, parabéns por estar aqui e estar aí, ainda fazendo o ID que Deus lhe mandou. Eu vi você, minha amiga, em diversas fases. Eu vi você em diversas emoções. Eu vi você em diversas indecisões. E eu quero te dizer, para você se posicionar, Bruna, como você tem se posicionado, para você se manter como você tem se mantido, porque o Senhor, Ele vai te dar um presente verdadeiro, e quando Ele te der, Ele mesmo vai desembalar para você ver que foi Deus que mandou, e você vai contar outras histórias. Você e o seu marido vão sair por aí no meio do mundo abençoando a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque enquanto você está aí esperando, ele também está em algum lugar esperando. E esse encontro vai ser de Deus. E ele não vai deixar dúvidas. Eu profetizo isso na sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Você vai ver que isso vai acontecer. E eu vou ver também. Porque em breve isso vai acontecer. Eu creio. Ação perigosa aqui pela vida da Bruna, em nome de Jesus. Que ela se posicione, que ela entenda e que as coisas deem certo. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não poderia deixar de agradecer por ter conhecido você, por ter conhecido o Intense, na verdade, né, que foi um divisor de águas na minha vida também. Mas eu aprendi muito com você, você foi uma pessoa incrível, que Deus usou até mesmo para me descobrir sobre a graça. Como você falou, você me viu em diversos estágios e você tem uma porção muito grande na minha vida, para a glória de Deus, através do seu conhecimento, através de quem Deus é em você e de tudo aquilo que Ele depositou
na sua vida. Você tem transformado muitas vidas. E eu também profetizo que não é nem 1% do que você ainda vai viver, das pessoas nas quais você ainda vai alcançar em todas as esferas assim dessa sociedade e do mundo. Em nome de Jesus, eu profetizo, amigo, que a sua fala, o seu livro, tudo aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida vai alcançar as nações. Eu tenho certeza disso. Para a glória de Deus, para a glória dele, o nome dele vai ser cada vez mais glorificado através da sua vida. Para mim é uma honra poder fazer parte dessas pessoas que foram alcançadas através dessa sabedoria que Deus depositou na sua vida. Muito obrigada, viu? Tinha muita pergunta aqui, ó, tanta coisa aqui na minha cabeça. Eu ia até perguntar se era pecado não orar pelo varão, porque eu tô tão bem que eu não tô nem. Amiga, a gente deixa essa para uma próxima live. Tô te falando, final do ano tá chegando. A gente Não, vai dar a gente vai dar uma desacelerada. Quem sabe a gente marca aí uma sequência de lives uma atrás da outra e tu separa os assuntos, hein? Uma semana de lives. Masterclass Bruna e Rondinelli sobre relacionamento. Vamos embora. Olha aí. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui ao João Marcos, grande amigo, encorajador, que também está aqui, além dos que eu já agradeci. Camila Marasquim está perguntando onde encontra o conteúdo sobre desembrulhar o presente. Esse conteúdo, isso foi uma frase que eu disse aqui, tá, Camila? Eu já devo ter dito em outros momentos, mas assim, se você tiver um tempo e investir na hashtag Crônicas do Ronde, você vai encontrar muita coisa. E provavelmente esse conteúdo está no texto O Tempo Certo, ou Qual o Tempo Certo, ou o Tempo de Deus, enfim. Hashtag Crônicas do Ronde. Ó, o João Marcos falou aí, ó. Tempo de Deus, irmã. Enfim, Bruna, vamos marcar mais. Deus abençoe. amém. Amigo, Obrigado por ter esperado. eu ia Oi? pedir para orar, mas da última vez, na última live, você que orou, então hoje eu vou orar. Amém, pode orar. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Jesus, queremos te render graças porque o Senhor é bom. Senhor, nosso coração está muito alegre, muito feliz por todo o derramado, Senhor, através da sabedoria, através daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou aqui na live para aprender, para ouvir de ti, Jesus. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo é para ti, Senhor, tudo é para o teu reino. Senhor, muito obrigada pela vida de Rondinelli, pela disponibilidade. Eu quero pedir para que o Senhor abençoe o casamento dele, para que o Senhor abençoe a vida de Denise, da filha dele, Jesus, para que o Senhor blinde este lar, blinde este casamento, que o Senhor acampa os teus anjos, Jesus, na porta de entrada desse lar e aonde eles colocarem a planta dos pés dele, Jesus, que sejam abençoados e que os teus anjos caminhem com ele, Jesus, em todos os lugares, Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro. E te agradeço, Deus, profetizando um tempo novo no casamento deles. Senhor, derrama uma nova unção, que esse final de ano e que o próximo ano seja um tempo novo, um tempo de renovo em todas as áreas da vida deles, meu Pai. É assim que eu te oro, já te agradecendo, porque eu sei que eles vão viver isso. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu Recebo. oro. Tchau, oro até amanhã. Recebo. Tchau, Amém. Bruna. Tchau, amigo. Deus abençoe. A Beijão. live Boa semana. na sua vida, amigo. Com Deus. Com certeza. Tchau, tchau.